Olá, retomando o nosso estudo aí sobre a Lei 13.245, como eu adiantei para você no nosso último encontro, agora a gente vai falar da introdução do inciso 21 na Lei 8.906. Esse inciso 21 que tratou, como você está vendo, do direito do advogado em acompanhar e auxiliar o seu cliente durante o interrogatório ou depoimento no curso da investigação. Então, a novidade proposta pela Lei 13.245 é o acréscimo do inciso 21 com a seguinte redação. É mais um direito do advogado, não previsto anteriormente, no qual ele tem o direito aí de assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatório dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da sua respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Então, é exatamente o objeto agora dos nossos encontros seguintes, a análise desse inciso 21. Durante muito tempo, houve uma divergência entre os advogados e delegados a respeito da participação da defesa técnica durante o interrogatório ou o depoimento de testemunhas. Alguns delegados eles não aceitavam que o advogado participasse do interrogatório do indiciado e, com mais frequência, não permitiam que o advogado estivesse presente durante o depoimento das testemunhas. Tais autoridades policiais argumentavam que não havia uma previsão legal para isso. Outros até permitiam que o advogado estivesse presente nas oitivas, mas ele não seria autorizado, o advogado, a formular perguntas e requerimentos durante o ato. A participação do advogado, quando facultada, ela acontecia apenas na condição de mero ouvinte e espectador. Diante desse cenário, a OAB se articulou para alterar essa legislação que passa a prever expressamente o direito do advogado estar presente no interrogatório do investigado e também nos depoimentos, inclusive podendo fazer perguntas. Então, o que a gente vai ver agora é como vai se dar essa aplicação aqui. O advogado, com o objetivo de assistir, auxiliar seu cliente que esteja sendo investigado, ele possui o direito de estar presente no interrogatório e nos depoimentos que forem colhidos durante o procedimento de apuração da infração. Durante os atos praticados, além de estar presente, então, com essa novidade legislativa, o advogado ele tem o direito de apresentar razões, então significa argumentar, defender seu ponto de vista sobre algo que vá ser decidido pela autoridade policial ou sobre alguma diligência que precise ser tomada. E ele também pode apresentar quesitos, formular perguntas ao investigado, às testemunhas, aos informantes, ao ofendido, ao perito, etc. Então, as razões e os quesitos eles poderiam ser formulados durante o interrogatório e o depoimento ou então por escrito, durante o curso do procedimento de investigação, como no caso de um requerimento de diligência ou na formulação de quesitos a serem respondidos pelo perito. É importante a gente frisar aqui nesse ponto que, apesar da clareza da lei, essa discussão, essa divergência doutrinária, ela não está sepulta. Essa divergência doutrinária ela vai permanecer. Assim, eu já vi estudos, artigos, no sentido da possibilidade do advogado formular perguntas ou não no curso do interrogatório do depoimento. Por que primeiro interrogatório ou depoimento? Interrogatório é um ato processual que você faz diante do indiciado, tá? E o depoimento é quando ele está na condição de envolvido. Ele ainda não é indiciado, não foi imputado formalmente à prática do injusto penal ao autor, então ele figura como envolvido, alguém que tem uma relação com o fato, mas que ainda não está esclarecida. Então, nesse caso, depoimento. Então, já vi diversos artigos de um lado e de outro lado. O primeiro lado, como o Fabrício bem destacou, é no sentido da ampla atividade do advogado, ele poder participar de maneira ativa no interesse do seu cliente e na busca da própria verdade, como formulando perguntas, enfim. O termo assistir seria empregado de maneira ampla, de maneira potencializada, ao passo que outros artigos caminham no sentido que assistir simplesmente seria acompanhar os atos de instrução, sem, entretanto, poder manifestar-se de maneira ativa, sem poder conduzir a oitiva. Ele estaria simplesmente assegurando que nenhum direito do seu cliente estivesse sendo desrespeitado no curso da investigação. Então, há esses dois entendimentos. O tempo, senhor da razão, nos dirá qual entendimento vai prevalecer, mas tende a ser no sentido da manifestação do advogado, justamente como nós havíamos falado em outros encontros. Hoje estamos sofrendo cada vez mais uma modernização do inquérito,
estamos cada vez mais sofrendo uma influência da common law, tanto pelas súmulas vinculantes, leading cases, e agora a influência justamente com base no princípio da investigação defensiva, na qual o advogado também pode participar, auxiliar a construção da verdade e criar a justa causa para acusar ou para arquivar. Legal. Então, a gente acabou analisando aí esse primeiro detalhe que diz respeito à aplicação da lei, exatamente o advogado aí tendo essa garantia de apresentar suas razões, apresentar quesitos, e agora o que a gente vai exatamente tratar é da questão da obrigatoriedade da presença do advogado. Haveria a obrigatoriedade da presença do advogado diante da redação, da nova redação aí, da primeira redação do inciso 21, a doutrina majoritária e jurisprudência sempre entenderam que não é obrigatória a presença do advogado ou um defensor público, como a gente analisou, durante o interrogatório, no inquérito policial ou em qualquer outro procedimento de investigação pré-processual. Nesse sentido, eu trago aqui uma jurisprudência do STJ, no HC 139.412, onde se disse que é pacífico o entendimento do STJ, no sentido de que o inquérito policial é um procedimento inquisitivo e não sujeito ao contraditório, razão pela qual a realização de interrogatório sem a presença de advogado não é causa de nulidade. Paulo. Sim. Então, esse é um entendimento clássico, um entendimento tradicional, no sentido da ausência do advogado, não é algo obrigatório, até por uma questão prática, né? Algumas prisões em flagrante são efetuadas 3, 4 horas da manhã e você não tem uma defensoria pública atualmente bem estruturada, bem aparelhada para dar vazão às demandas. Então, até por uma questão prática, existem julgados, entendimentos no sentido da desnecessidade da presença do advogado ao longo do inquérito. Não seria algo obrigatório, seria facultativo, mas voltando, é um direito. Então, caso algum advogado pode estar passando na rua e entenda que é o seu dever de cidadão acompanhar aquela prisão, ele poderá, sem qualquer empecilho legal, promover a defesa daquele investigado. A questão é que não se trata aqui, então, de uma obrigatoriedade. Então, com a inclusão no inciso 21, no artigo 7º, pode-se dizer que a presença do advogado defensor passou a ser obrigatória durante a investigação criminal? Nesse momento, a melhor resposta é não. Ela não é obrigatória, porque o novo inciso 21 do artigo 7º não impõe que todos os interrogatórios realizados durante a investigação criminal tenham obrigatoriamente a presença do advogado. Até porque essa pergunta nos catapulta para outro questionamento. Afinal, qual é a natureza jurídica do interrogatório? O interrogatório é um meio de prova ou um meio de defesa? Porque se você entender que é um meio de defesa, tá? No interrogatório o indivíduo ele pode quedar-se em silêncio, ele pode até mesmo mentir, né? O interrogatório ele serve de maneira acidental como meio de prova, porque o que ele falar efetivamente vai ser documentado e participará da instrução. Mas a natureza primária do interrogatório é meio de defesa. Então, se é um meio de defesa, ele poderia prescindir da defesa técnica, o investigado se julgasse que efetivamente é o melhor caminho. Então, me parece que um entendimento consensual, uma terceira corrente, seriam os casos que o investigado, quando alertado que faz jus à presença de um advogado para acompanhar, se o investigado entender como imprescindível a presença do advogado, o ideal seria ficar em silêncio e, no momento oportuno, um novo interrogatório. Não existe qualquer empecilho legal para que o interrogatório ocorra mais de uma vez, tá? Um novo interrogatório agora com a presença do advogado para suprir o interrogatório primeiro. Exato. Então, o que a gente tem que esse dispositivo garantiu foi o direito do advogado, de se assim desejar, se fazer presente no interrogatório do seu cliente e nos demais depoimentos. O inciso acrescenta um novo direito ao advogado que, reflexamente, acarreta benefícios ao investigado. O objetivo da lei, se entende, não foi o de instituir a ampla defesa automática e obrigatória nas investigações criminais, mas sim o de garantir respaldo legal para que os advogados possam melhor exercer as suas funções. Então, pergunta seria, se no momento da realização do interrogatório, o investigado não estiver acompanhado de advogado ou defensor público, a autoridade que conduz a investigação deverá obrigatoriamente designar um defensor dativo para acompanhá-lo no ato? Não, porque exatamente o inciso 21 do artigo 7º não permite que a gente chegue a esse tipo de conclusão. A presença da defesa técnica no interrogatório e nos demais atos da investigação criminal continua sendo, então, facultativa. É um direito do investigado, mas ao contrário do interrogatório judicial, este pode optar por não estar acompanhado de um advogado no ato, sem que isso, então, acarrete a sua
nulidade, né? O que mudou é que agora a legislação é expressa ao reconhecer o direito do advogado de, se quiser, participar do ato, não podendo haver embaraço da autoridade que conduz à investigação. Então, fica cristalizado esse entendimento. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais aí, Paulo, sobre a natureza do inquérito policial. Se houve alguma alteração na discussão aí sobre a natureza do inquérito policial com a publicação da Lei 13.245. Espero você no próximo bloco para a gente tratar desse tema. Um abraço, até a próxima.